abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos, do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo, por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Boa noite, caro paroquiano, estimada paroquiana e amigos da Paróquia São Vicente de Paulo. A casa é sua. Estamos aqui na casa paroquial e que a gente possa ver a beleza desse canto, que é a beleza de Deus, Deus amigo, Deus companheiro, Deus que quer ser o hóspede da nossa vida, Deus que quer habitar nosso ser, dando-nos força, energia, dando-nos fé para viver bem e conviver, mais do que viver, porque viver parece que é mais no sentido individual, né? Individualista, que também faz parte, o individual, não individualista, mas o conviver, que ninguém aqui é uma ilha, ninguém está isolado em lugar nenhum, fazemos parte de uma humanidade. E Deus é o companheiro, é o amigo, uma amizade sincera. Contemos sempre com a sua amizade, ok? Então seja bem-vindo. Toda quarta-feira temos esse programa, Escola da Fé, baseado no texto bíblico, baseado também no Catecismo da Igreja Católica. E eu espero que tenha muita gente participando aí conosco, ao vivo, aqui no Facebook da nossa Paróquia São Vicente de Paulo. Aliás, esse programa, ele depois fica salvo no Facebook. Você pode assistir novamente ou até compartilhar para seus amigos, parentes, né? E eu conto muito que os nossos catequistas também possam aproveitar muito da nossa conversa, os ministros de Eucaristia, as nossas lideranças. É uma ocasião, né, que nós temos para ter essa continuidade de reflexão, de oração. O assunto hoje é oração do Senhor. Continuando semana passada e semana que vem teremos um assunto com um assunto diferente, mas sendo a oração do Senhor. Veja que é tão importante, a partir da experiência do Senhor, dele com o Pai, dele com a humanidade, nós crescemos como pessoas humanas e como cristãos. E isso alimenta nossa vontade sincera de sermos melhores e cumprir a vontade de Deus. Bom, já falei muito. Vamos aqui para a nossa conversa com o Evangelho. Eu trago aqui o texto para iluminar nossa conversa de hoje, Mateus 26, de 40 a 41. 2 versículos apenas do capítulo 26 de Mateus. Olha só como está. Quando voltou para junto dos seus discípulos, encontrou-os
dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capaz de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É palavra de salvação para nós. Jesus ali no Getsemane, no Horto das Oliveiras, convida 3 discípulos para acompanhá-lo e eles dormem. Dormem porque passou um dia de cansaço, porque teve aquela ceia e aquela tensão toda, aquela alegria também, mas também aquele sentido de despedida. Mas só que os 3 não sabiam direito o que estava acontecendo com Jesus. A verdade é essa. Estavam tão confusos. Se os apóstolos ficaram confusos depois da ressurreição também, necessitando da vinda do Espírito para dar inteligência, conhecimento da verdade, imagina agora antes de Jesus morrer. Né? Nós vamos celebrar agora, domingo, a ascensão do Senhor, depois Pentecostes. Pentecostes é uma plenitude da entrega de Deus para a humanidade. Depois os apóstolos vão viver bem sua missão, impulsionados pelo Espírito. Tá, mas aqui então, lá naquele momento, Jesus fala: vigiai e orai, para não cair em tentação. Isso serve para todos nós em todo momento. A vigilância e a oração sustentam nossa caminhada. Mesmo que erremos, nós vamos levantar. Né? Porque a pessoa perfeita não é aquela que não erra. A pessoa perfeita é aquela que, errando, busca superação em Deus e na sua consciência. Agora você pode falar assim: mas por que tem gente que erra e não sai do erro? Não depende de Deus isso, simplesmente. Depende da pessoa. A pessoa precisa tomar decisões, fazer renúncias, escolhas também. Depois vem as consequências, ou das escolhas, das renúncias. Muito bem, então eu quero iluminar essa nossa conversa tratando sobre a importância da vigilância para não cair em tentação. Não é à toa que o final do Pai Nosso, que nós veremos aqui umas 3, 4 semanas, detalhadamente, que termina dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque nós temos esse desafio constante em nossa vida. Às vezes a gente não faz um mal muito grande, mas um mal pequeno não deixa de ser mal. Daí vai criando um desequilíbrio pessoal e vai trazendo tanta coisa para a gente, até doenças físicas, viu? Tenho certeza disso. Bom, semana passada eu falei, vou falar de novo. A oração é a iniciativa de Deus. Isso é fundamental para a gente ter convicção sobre a oração. É graça divina. Desejo de relação com sua criatura. Deus deseja estar em comunhão com suas criaturas. É Ele que quer em primeiro lugar. Jesus é quem reza ao Pai constantemente. Jesus, Deus feito homem, aquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré e viveu na Galileia por 3 anos depois, mais ou menos 33 anos ao todo, mais ou menos, ele sempre esteve em comunhão com o Pai. E Jesus reza por nós. Reza em nós e reza por nós. Semana que vem você vai escutar direitinho essa diferença. Jesus reza por nós, reza em nós e nós rezamos para Ele. O Papa Francisco, ele, numa audiência que ele fez no dia de hoje, audiência geral, vocês podem procurar no Google depois, audiência geral do Papa Francisco, hoje, ou 20 de maio no caso, ele expressa assim: a oração é a primeira força da esperança. Você reza e a esperança cresce, vai adiante. Bonito isso, né? E esperança é alimento para a nossa vida. Esperança aqui, é bom saber, não é no termo esperar, mas esperançar. O verbo de esperança é esperançar. Esperar é assim, né? Eu estou esperando no ponto de ônibus o ônibus passar, eu estou parado. Esperançar é lançar-me para frente. Viu a diferença? Então, esperançar é você esperar em Deus, lançando-se para aquilo que você acredita, que você espera. Então, a primeira força da esperança é a oração. Podemos dizer: se não oro, a minha esperança é frágil, fraca.
Eu diria, continuou o Papa, que a oração abre a porta para a esperança. Depois ele continua: qual é a necessidade que Jesus tem de nós? Ele tem necessidade de nós de alguma coisa. E o Papa responde: o testemunho. O testemunho é o que Deus espera de nós. Mesmo quando erramos, mas somos capazes de refazer a vida, reorientar o caminho. Isso é testemunho. Quantos santos, quantas pessoas do Evangelho, da Bíblia, que mesmo errando, o rei Davi, por exemplo, errou, mas depois tem piedade de mim, Senhor, tem compaixão de mim, sou um pecador. Então, não estou dizendo que pode pecar. Tem outro texto da Bíblia que diz que Deus não liberou ninguém, não deu autorização para ninguém para pecar. Mas errando, podemos retomar o caminho. Pois é, então diz o testemunho. Quando no Evangelho diz que nós somos luz, diz: sede luz, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Não é para nos glorificar, é para que o Pai seja glorificado. É um termo bíblico muito forte, porque senão eu fico me achando, né? Eu sou padre, eu sou líder de comunidade, eu sou um evangelizador, eu sou um catequista, eu não sou nada. Eu sou um servo de Deus que me coloca a serviço e quero viver o testemunho de vida. Testemunhar é o fundamental. Tem uma frase antiga, né? O povo quer testemunhas e não mestres. E se segue os mestres é porque são testemunhas. Então não é apenas saber das coisas de Deus, mas é viver essas coisas que é o fundamental. Então a necessidade que Jesus tem de nós é o testemunho. A vida, o simples fato de existirmos, abre o coração do ser humano à oração. O Papa Francisco é muito profundo e simples. Ele disse isso hoje para nós. O fato de existirmos, só o fato de sermos pessoa humana, isso já abre o coração, abre as portas do coração para a oração. É como um riacho, o rio, que necessariamente vai para o mar. Há uma atração natural. Que eu saiba, o rio Tietê apenas que não vai para o mar, vai para o rio Paraná. Então, nós somos atraídos naturalmente pelo amor, que é Deus. A beleza e o mistério da criação geram no coração do homem o primeiro movimento que desperta a oração. Ele não é desperta para a oração, o acraseado, desperta a oração. A oração é essa dinâmica de querer estar em diálogo com Deus, ouvir Deus e falar com Ele, e ouvir as coisas que acontecem ao nosso redor e falar com as coisas, no sentido de comunhão, de harmonia. Esta oração, ela é despertada, né, quando então nós vemos o mistério da criação. Deus criou o ser humano, a natureza toda, né, todo o cosmos, mas o ser humano, a sua imagem e semelhança, livre, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de refazer a vida, necessitado também de alimentar-se em suas carências. Então toda a criação de Deus, ela, como diz o Papa, a beleza de tudo isso, esse mistério geram no coração humano o movimento para a oração. Então todos nós. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2566, começa a falar sobre o apelo universal à oração. A oração agora, fraseado A, né? Para a oração. Um apelo para a oração, para a vida de oração em oração. Como diz o documento, o Catecismo da Igreja Católica, saibam vocês que nós temos como fundamento da nossa conversa aqui, vocês podem acessar o Google e pegar lá, Catecismo da Igreja Católica. Vai no vaticano.va e você acha não só o compêndio, porque o compêndio é uma síntese, mas o texto inteiro do Catecismo da Igreja Católica vale a pena. Uma linguagem simples, objetiva. Se você não compreender alguma palavra, vá buscar o sentido ou manda um zap para a paróquia que a gente procura também e responde para você. Tá bom? Então,
Então o fato é assim, ó, como diz o número 2566, o homem anda à procura de Deus. Pela criação, veja que tem conexão com aquilo que o Papa disse na audiência de hoje, né? Pela criação, Deus chama todos os seres do nada à existência. Deus chama. Nós não existíamos. E se nós não fôssemos criados, Deus permaneceria Deus e feliz da vida. 3 pessoas numa comunhão profunda. Não é um Deus egoísta. Deus não é egoísta. As pessoas da Trindade vivem uma relação profunda. É até sinal, símbolo para a nossa vida de família, de igreja e de sociedade. Tá bom, então o homem anda à procura de Deus e pela criação Deus chama todos os seres para do nada para a existência. É graça de Deus. Coroado de glória e esplendor, o homem, quando fala homem que é a mulher também, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Então, nós fomos coroados de glória. O Salmo 8 fala de Jesus Cristo, mas fala também, por causa dele, a realidade humana. Nós fomos criados abaixo dos anjos. Temos uma honra. Deus nos fez com honra. Você está convicto disso na sua vida? Pois é, e isso nos leva a reconhecer então que o Senhor é grande. Mesmo depois de, pelo pecado, ter perdido a semelhança com Deus, o homem continua a ser imagem do seu Criador. Olha que bonito isso. O nosso pecado, nós fomos contra a nossa identidade como pessoa humana, pessoas amadas por Deus, mas não nos desfez da imagem de Deus. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Nós desejamos Deus e Deus nos deseja. Isso se mantém. Todas as religiões testemunham esta busca essencial do homem. É bonito demais ver em outras culturas religiosas, outras tradições, que sempre tem a busca de um ser superior. E nós falamos da pessoa de Jesus, que revelou o Pai, e revelou e entregou o Espírito. No número 2567 temos o seguinte: mas é Deus que primeiro chama o homem. Deus é o primeiro, a iniciativa é dele. Muito embora o homem, quando fala homem, é mulher também, tá? Humanidade. Muito embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconda da sua face, isso é próprio do pecado, o Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. É muito bonito isso. Mesmo no pecado, mesmo afastado, mesmo na rebeldia, vamos dizer, Deus nos atrai para o mistério do seu amor e nos chama à oração. Às vezes, quando eu não estou bem, 1 segundo, 2, não importa o tempo, de oração sincera, pode nos refazer totalmente. É experiência própria. Faça essa experiência que não fez ainda. Na oração, é sempre o amor do Deus fiel a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. O Catecismo da Igreja Católica falando isso, né? Deus dá o primeiro passo, o amor de Deus, e o ser humano dá o segundo passo, sua resposta de fé. Vejam vocês que coisa bonita isso, hein? O Papa ainda diz na audiência de hoje: a oração é a respiração da fé, como se fosse um clamor que sai do coração daquele que crê e se confia a Deus. Eu vou repetir. Você pode depois também assistir novamente esse programa, porque fica salvo no Facebook. Mas olha só, para você que está agora ao vivo, a oração é a respiração da fé, como se fosse um clamor que sai do coração daquele que crê e se confia
a Deus. Terminou dizendo que se confia a Deus, não é confia em Deus. É se confia a Deus, se entrega, se abandona, sei lá o que você quer usar aí como termo, mas o fato não é eu confiar em Deus, é eu confiar-me a Deus. E quando eu falo em confiar a mim mesmo, é confiar minha realidade, minha história, minhas preocupações, meus sonhos, meus projetos, minhas dificuldades, minhas esperanças, minhas alegrias, não só minhas, mas da humanidade toda também, né? Não ficar só eu com Deus, Deus comigo. Existe sim a relação pessoal. Deus é um ser pessoal. Ele se relaciona com cada pessoa humana, mas nós não somos seres isolados. Quando se trata até bonitamente, né? Bonitamente é o termo que eu usei. Quando se trata lá, São Paulo falando do corpo, fala que nós somos membros uns dos outros. E sendo membros uns dos outros, formamos um só corpo. Então essa mão pertence ao meu pé. É o mesmo corpo. Tem a cabeça que é Cristo. Mas então, eu, mesmo sendo apenas a mão, existe outros órgãos do corpo. Então, todos os órgãos formam um só corpo. Eu falo isso no sentido ministerial, pastoral, os movimentos, as pastorais, as comunidades que temos na paróquia, como igreja, mas também existe na dimensão social. Quando eu não estou isolado da situação que eu vivo e que alguém vive na China, no Japão, em Portugal, seja onde for, né? Nós somos um corpo social, nós somos uma humanidade. Até tem um termo muito familiar, somos a família humana. Tem a família cristã, igreja, os batizados que professam a fé, e a família humana, pessoas humanas, que cada pessoa tem seu valor, a sua dignidade. Por que falando isso? Vamos lembrar aqui então, porque na verdade é isso, né? Deus, Ele nos faz confiantes, ou nos faz homens e mulheres que se confiam a Ele. Isso é fundamental. E ainda diz o Papa na audiência de hoje, que você pode pesquisar o texto inteiro, todos somos portadores de alegria. Você já pensou nisso? Pergunta o Papa. Somos portadores de alegria. Alegria é uma expressão bíblica. E o Papa Francisco carrega isso constantemente nos textos que ele tem escrito, mas também na sua própria vida. A alegria é fruto da paz, fruto do Espírito, fruto da fé, fruto do equilíbrio, fruto também da confiança, da esperança. Porque se a pessoa está com alguma tristeza na vida, ela pode viver a alegria cristã, evangélica, ou se quiserem, alegria espiritual, que não se separa também do emocional, do sentimental, do psicológico, porque a pessoa é uma só. Tem a dimensão física, psíquica, espiritual, tem a dimensão social, são 4 dimensões na vida humana, que uma está ligada à outra, né? Isso é importante. Aliás, tem um livro, você pode até pesquisar o autor, não recordo agora, não trouxe aqui, é um monge que escreveu. O livro é O que nos adoece e o que nos torna sadios. O que nos adoece e o que nos torna sadios. Vale a pena ler. Nós padres aqui tivemos 2 semanas de curso sobre esse livro, com um psicólogo, com um cardiologista e uma nutricionista. Curioso, né? Tratando sobre esse livro. E ali apresenta justamente essa necessidade de estarmos em harmonia. Então apresenta a situação da saúde. Saúde física, todo mundo sabe como que é. A saúde física, né? O cuidado, alimentação, exercício físico, beber água, dormir bem, essas coisas todas aí. A saúde física, a saúde mental ou psicológica, porque uma coisa puxa a outra. Se eu não estou bem psicologicamente, daí afeta o lado emocional, afeta também o físico. Então existe o psicossomático, que fala, soma vem do corpo, e o psique, né? Então, se eu não estou bem, não estou equilibrado na dimensão física e nem psicológica, alguma coisa adoece em mim.
mas também acrescenta saúde espiritual. A saúde espiritual, a gente entende, estar bem moralmente, estar bem na relação com Deus, o sentido da vida, o sentido da fé, o sentido de ser igreja, o sentido de ser humano, tudo isso é espiritual, né? E acrescenta esse livro que eu falei, o que nos adoece, o que nos torna sadios, a saúde social. Apesar do isolamento social que estamos vivendo, né, você fala, mas agora não dá para viver. Dá sim, não é apenas estar isolado, porque eu posso estar no meio de um campo de futebol com 60 mil torcedores e me sentir só, me fazer só. Não é a aglomeração que faz com que eu me sinta em relação com todos. Como posso também estar no meu quarto, sozinho, e estar em comunhão profunda com outras pessoas. Está vendo? Mas quando se fala nesse livro da saúde social, é mesmo a pessoa ser sociável. Não é apenas ir para o barzinho, agora não está podendo ir, não é apenas sair para uma festa, não é só isso, isso pode ser também, mas é mais no sentido profundo do interesse, da dinâmica da pessoa querer conviver. Então, se você não está com saúde social, não está se importando com o outro, não quer se relacionar com o outro, isso leva a doenças psicológicas, emocionais e físicas. Então, por favor, vamos nos cuidar bem disso. E a alegria, para mim, tenho certeza disso, é o ponto de equilíbrio de tudo isso. A pessoa pode estar com alguma dificuldade, mas a alegria é fruto desse equilíbrio, que é possível, porque é graça de Deus, é dom do Espírito e também no lado emocional, psicológico, é também fruto de uma decisão livre e responsável da minha parte. Bom, vamos continuar aqui então. Todos somos portadores de alegria. Você já pensou nisso? Que você é um portador de alegria? Nesse tempo agora que há uma confusão, angústia, tristeza, você é portador de alegria? Ou você prefere levar más notícias, coisas que entristecem? Não é só agora as más notícias, né, que toda hora falando de morte aí, né, sobre a questão do Covid-19. Não é só isso, isso também. Mas sabe aquele pessimismo? Você vai conversar com a pessoa, sempre está mal-humorada, sempre está tem alguma coisa que não está bem. Como você chega com uma pessoa, como é que você está? Vai indo. Como é que você está? Vai levando. Como é que você está? Mais ou menos. Poxa vida, né? Então isso como vai criando uma sujeira interior, vai juntando sujeira, e daqui a pouco a pessoa está cheia de sujeira, cheia de pessimismo, cheia de tristeza. Isso é fruto, repito, do desequilíbrio pessoal e social. Daí não é Deus que vai resolver. Vamos falar de Deus aqui, né? Não é Deus. Deus, eu estou triste, eu estou mal, me ajude. Tá, Deus ajuda sempre, Deus é alegria pura. Mas o que você faz, ou o que você deixa de fazer que está te causando isso? É bom ir na raiz do problema. Então viver na alegria, na confiança, viver na harmonia. Isso serve também, por exemplo, na questão da vida conjugal, na familiar, como igreja, como paróquia e como sociedade também. Não é você ser ingênuo. Santidade não quer dizer ingenuidade. Alegria, equilíbrio não quer dizer ingenuidade. Você está com o pé no chão, vê a realidade que está aí e dar sentido para tudo isso. A palavra que nós podemos dizer é resiliência. Quem não sabe o que é isso, procura então. Eu tenho uma imagem de resiliência que eu vi uma vez, interessante. Uma mola de ferro, né? Então a mola está aqui. Você puxa a mola, você solta, ela volta. Resiliência é isso. É você não perder a essência, não perder a força, não perder a sua identidade, apesar de tantas questões que acontecem na vida da gente. Ainda diz, então, ou você prefere levar más notícias, coisas que entristecem? O Papa perguntando. E ele encerra. Todos somos capazes de levar alegria.
E alegria a gente tem de graça, né? Então eu encerro esse nosso encontro dizendo para cada um de nós, a começar por mim, que a oração, ela não é privilégio de alguns. A oração é uma capacidade, uma possibilidade de todos, porque Deus ama a todos por igual, como a mãe ama os filhos por igual. Será que a mãe ama mesmo? É claro que tem uma identidade diferente com os filhos. O amor de mãe é um amor desinteresseiro? Às vezes não, às vezes tem interesse por trás. Mas não vamos julgar as mães, mas vamos ver que Deus é equilibrado no amor, totalmente. E Ele é capaz de amar a todos por igual. Daí nós não podemos ficar olhando no julgamento que nós fazemos uns dos outros. Eu posso discordar, eu posso ter consciência que aquela pessoa está errando. Eu falo com a pessoa e não da pessoa. E não vou julgar, eu vou ser solidário para ajudar a pessoa a perceber. Se a pessoa não quer perceber, ela não consegue, eu vou ajudar na oração pela pessoa ou algumas atitudes para ajudar a pessoa. Mas o fato é o seguinte, cada pessoa é livre. Por vezes não é Deus que fez as coisas estarem mal. E na verdade somos nós, é consequência do nosso comportamento. Então tomemos cuidado com isso. Eu convido cada um, cada uma a buscar essa resiliência para viver mais a alegria e a paz. E isso nós conquistamos, nós recebemos através da oração, da graça de Deus. E também da resiliência humana, que é a capacidade de superação. Deus abençoe cada um, cada uma que está aí. E eu espero que semana que vem, que vamos continuar o assunto sobre a oração do Senhor, vamos tratar mais da pessoa de Jesus Cristo. É um programa gravado, semana que vem, hoje ao vivo, mas semana que vem gravado, por necessidade, e você vai então compartilhar tanto esse programa, como também da semana que vem, que você vai poder assistir 8 da noite aqui no Facebook da paróquia. Tá bom? E convido você, já que estamos ao vivo, amanhã missa 7h30 da noite, adoração e missa, e sexta-feira o nosso drive-thru, né? Fizemos uma reunião de melhorias na logística e queremos atender melhor ainda, mantendo a qualidade que a cozinha e os nossos voluntários vão fazer. Tá bom? Então sexta-feira das 7 às 9 da noite, das 7 da noite às 9 da noite, e sábado também o drive-thru, e daí um programa sobre espiritualidade, um bate-papo, agora falando sobre a espiritualidade bíblica, sábado agora com o professor Marcos. Tá? Então não deixe de participar. E os catequistas, os ministros, compartilhem e assistam bastante esse programa de quarta e o de sábado também, que é um trabalho que eu me disponho a fazer. Se tem que melhorar, tem, claro, sempre tem que melhorar, mas é de coração que eu faço. Muita paz, Deus te abençoe hoje e sempre. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural na amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo.